Pessoal, nessa aula a gente vai falar de dois assuntos distintos, tá? Um é a passagem de propriedades para componentes, tá? E o outro é a renderização condicional, tá? São dois assuntos bem simples, tá? Eu acredito que vocês vão conseguir entender do que se trata e com o uso aí a gente vai praticando e entendendo melhor, tá? Então aqui, pessoal, é o mesmo código da última aula, né, sobre composição, só que aqui eu fiz uma mudança no meu componente título, na função título, tá? Vocês estão vendo aqui agora que agora o título recebe um parâmetro chamado, nesse caso aqui eu chamei de props, tá? Você pode dar qualquer nome para esse parâmetro, é você que define, mas eu chamei de props, tá? E que aqui dentro eu estou pegando dentro desse props, ele tem uma propriedade chamada período. E eu estou gravando esse período na variável período, tá? Aí aqui eu vou verificar. Se período for igual a dia, ele vai retornar H1 bom dia. Se o período for igual a tarde, ele vai retornar boa tarde. E se não for nem dia nem tarde, ele vai retornar boa noite. Então eu tenho aqui essas condições, eu tenho esse if, tá? E cada if retorna um código JSX diferente. Então isso aqui é a renderização condicional, tá? Porque dependendo de uma condição, eu vou renderizar um código JSX diferente, eu vou renderizar um HTML diferente, tá? A minha página vai ser diferente de acordo com uma determinada condição. Nesse caso aqui, essa condição que a gente pega da propriedade período, tá? Mas no caso, eu não estou passando essa propriedade período para o componente título em lugar nenhum. Então, essa propriedade ela vai ficar como indefinida, ou dentro do JavaScript aí, undefined, né? E se a gente tentar visualizar essa página, vocês vão ver ó, que ele está falando boa noite. Por quê? Porque como é indefinido, não é igual a dia nem é igual a tarde. Então ele cai aqui no else e fala boa noite, tá? Como que eu faço para passar uma propriedade para o título aqui e poder, por exemplo, renderizar, né, a opção aqui, a condição bom dia, tá? Eu vou vir aqui aonde eu estou colocando, né, o título, o componente título no meu código, tá? Onde eu estou chamando aí, declarando ele, né? E vou colocar aqui o nome da minha propriedade. Esse nome é o nome que está aqui, ó. É o nome que eu estou pegando de dentro da variável aqui do parâmetro props. Tá? Então, no caso, eu chamei de período, eu tenho que passar aqui uma propriedade chamada período. Período igual, e aí eu vou colocar aqui entre aspas, dia. Feito isso, pessoal, se eu voltar aqui na minha página, bom dia, tá? Ele mudou a renderização, agora ele está renderizando aqui porque ele pegou esse valor período igual a dia. Mudei para tarde, boa tarde, ele mudou, né? Ele está caindo aqui em outra condição, tá? Então, dessa forma, pessoal, eu consigo passar propriedades para os meus componentes. E essas propriedades podem ter qualquer valor, pode ser uma string, pode ser qualquer valor válido para o JavaScript, né? Pode ser um número inteiro, pode ser uma data, um booleano, tá? A gente pode passar isso, tá? Como que eu vou pegar essas propriedades dentro do meu componente? Através desse parâmetro aqui chamado props, tá? Pessoal, na verdade, aqui dentro, o que vale não é o nome do parâmetro que está props, tá? Se eu quisesse chamar esse parâmetro de p, tudo bem, desde que aqui eu pegasse p também, tá? O que vale, na verdade, é a posição. O primeiro parâmetro que um componente recebe é esse objeto composto das propriedades que foram passadas lá na declaração do componente. Então, eu mudei props aqui para p, ele continua funcionando corretamente. Tudo bem? A gente vai ter mais exemplos aí durante as nossas aulas de propriedades, tá? Isso aqui é uma coisa que a gente vai usar o tempo inteiro. E eu vou mostrar para vocês também uma notação um pouquinho mais simples para a gente pegar essas propriedades, tá? Isso numa próxima aula.